tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa. Eu tenho escolhido a segunda temporada de Round 6, que estreou recentemente na Netflix. A temporada tem 7 episódios, a nota na IMDb continua uma nota boa, 8 de 10. Então vamos lá falar da segunda temporada, que termina da mesma forma que termina a primeira. O Ji-hoon não embarca no avião, e aí depois ele recebe uma ligação falando que ele devia ter entrado no avião. Depois a gente descobre que ele percebe finalmente que ele está com um dos chips, pega um estilete que compra na loja e corta e estava aqui preso na orelha dele. Depois que ele tira, ele vai tentando encontrar aquele cara de terno que oferecia o jogo e depois dava o cartãozinho para as pessoas serem convocadas para o jogo. Enquanto isso, a gente vai vendo que aquele policial, o irmão do Hwang, que é o Jun-ho, ele sobreviveu, ele se afastou do cargo dele e começa a ser guarda de trânsito. Até que ele vê que aquilo ali não era vida para ele, e um dos companheiros dele acaba parando o Jin-hoon. Aí ele lembra desse nome, começa a pesquisar e vê que ele era uma daquelas pessoas que participou do jogo, que ele estava lá naquela ilha que ele está procurando faz anos, com um pescador que resgatou ele misteriosamente, que estava no lugar exato, no momento exato. Ele resgatou ele e ele vai fazendo amizade e vai 2 anos tentando procurar. Enquanto isso, o Ji-hoon vai tentando procurar aquele cara de terno que convoca as pessoas, vai pagando um monte de mafioso para procurar, até que finalmente eles encontram eles. Porque quando encontram ele, pessoal, eles vão atrás, tomam a maior surra e os dois são presos. E aí eles fazem um jogo de uma roleta russa, onde que o mais velho deixa o mais novo viver. E depois com isso ele vai atrás do Ji-hoon e propõe também um jogo de roleta russa. E aí o Ji-hoon, como tem mais sorte que o cara de terno, ele acaba matando o cara de terno. E aí ele consegue um convite para ir para o jogo. E aí ele monta uma equipe, ele coloca um implante no dente, prestes com o rastreador, com certeza achando que ele vai deter finalmente os criadores do jogo da Lula. Só que não é bem assim, pessoal, porque os caras estão anos a luz na frente deles, eles estão sempre um passo na frente, tanto que eles conseguem o Ji-hoon entrar numa limusine, o Ji-hoon entra lá, ele vai conversando com o líder deles lá, e aí ele decide participar do jogo, só que a equipe que está seguindo ele, os caras são tão espertos que os atiradores de elite atiram nos pneus dos carros e eles não conseguem achá-lo. E aí com isso ele acorda novamente naquele dormitório, e quando ele acorda, ele vai estranhando por que não acharam ele. Até que eles veem que o rastreador, na verdade o implante do dente dele, vai para dentro de um pote de isca de minhoca. E nesse pote eles já sabem que eles tiraram o rastreador. E aí o Ji-hoon, na primeira prova que ela da batatinha frita, tiraram o chip do implante e ele pensa, eu estou ferrado agora. Como que eles vão me achar nessa ilha? Ainda mais que são 6 dias de jogos, né? E aí tem novos participantes, ele é o último participante. E aí no primeiro jogo, como eu disse, é o batatinha frita. Muitos ficam naquela zoeira, porque não sabem que vai ter aquela matança. E aí o Ji-hoon vai tentando alertar que eles não podem se mover quando que a boneca fica de frente vigiando. Muitos não prestam atenção, começam a ser fuzilados, bate aquele nervosismo, aquele desespero. Mas ele consegue salvar vários, principalmente o amigo dele, aquele que ele tinha pedido dinheiro, do Junbai. Ele salvou a vida dele e ensinou ele para o jogo. E aí começa a formar aquele grupinho, que ele já confessa que ele foi o grande vencedor e sabe qual será o próximo jogo. Só que antes, pessoal, em cada jogo, nessa segunda temporada, tem uma votação que, na primeira votação, eles continuam o jogo, e aí vai para o segundo jogo, que eles acham que é aquele lá de ficar com um palitinho para fazer os negócios no biscoito, mas não é bem assim. O Ji-hoon fala isso para os caras, ele monta uma equipe, e aí quando que vai lá é outra brincadeira, que é uma brincadeira de criança coreana, que tem vários, tem até um peão lá, tem umas bolinhas, tem tipo uma peteca. E aí para variar, eles decidem colocar o tal do Hwang, pessoal. Só que eles não sabem que o Hwang, que é o 001, é o líder de tudo, aquele cara lá que o irmão do Jun-ho, que ele está procurando ele se infiltra como 001. De novo tem um outro infiltrado, que é o primeiro jogador. E aí, pessoal, ele vai tentando sabotar o grupo,
Tanto que no último segundo eles conseguem passar porque o cara literalmente estava testando eles para ver o quanto eles iam aguentar. Eles conseguem passar. E aí vai para a terceira prova, que é a prova do carrossel, pessoal. A prova do carrossel é socializar com todo mundo, só que eles têm outra votação. E de novo eles continuam o jogo, porque muitos têm umas dívidas gigantescas de 20 milhões de crowns ou mais. E o prêmio, conforme vocês sabem, quanto mais pessoas morrem, mais vai aumentando. Só que dessa vez tem uma nova regra. Se eles desistirem do jogo, o prêmio vai ser dividido entre todos os jogadores vivos, ou uma coisa que não tinha. E aí eles vão caindo naquela história de vamos acumulando, e aí vão para o terceiro jogo. Quando eles vão para o terceiro jogo, que é um carrossel, vai falar um número, tem várias portas limitadas, eles têm que formar um grupo e conseguir entrar antes da contagem acabar. Se a pessoa não estiver dentro da sala com o número correto, eles fuzilam. E aí vai acontecendo várias coisas até que a gente vê que o Junbai fica com o Wang e outra pessoa na sala. E aí vai a contagem, porque cada sala tem uma câmera. E aí no último segundo o Wang estrangula o cara e mata ele. E o Junbai fica com aquela pulga na orelha. Por que o cara matou o cara, né? Mas ele vê que isso é um jogo de sobrevivência, que todos eles estão pilhados, estão ficando loucos. E eles acham que finalmente, como eles têm a maioria dos votos, porque agora, para conseguir mais discórdia entre eles têm o X, que é os que querem desistir do jogo, e a bolinha que querem continuar. E fizeram de propósito esse adesivo para causar cada vez mais discórdia. E aí na terceira votação, a gente vê que eles empatam. E aí quando empata, fala, vai ter outra votação amanhã para ver se vai continuar com o jogo ou não. E aí, você lembra que aconteceu na primeira temporada, que teve uma parte que eles deram um garfo para as pessoas se matarem? Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Eles deram um garfo de novo, junto com, acho que um sushi, se não me engano, uma comida lá. E aí o Thanos já começa a se meter o louco naquele cara que ele está devendo ver para ele, que ele perdeu todas as criptomoedas que da carreira dele de rapper. Ele acusa o cara lá e o cara enfrenta ele até que ele pega o garfo, enfia no cara e mata o Thanos finalmente. E aí o comparsa dele pega aquele crucifixo dele que está cheio de êxtase, guarda para ele, e aí o próprio Junho avisa, quando eles apagarem a luz vai começar a carnificina, só que a gente vai fazer diferente, a gente vai ficar escondido na parte mais baixa e deixar eles se matarem. Quando eles se matarem, a gente vai armar o nosso plano. Qual o plano dele, pessoal? É esperar vir os soldados de rosa, que vão impedir de todos os jogadores serem mortos, que esse não é o plano deles, e com isso ele pegar a arma e conseguir chegar até a sala do líder, que ele nem imagina que o líder está do lado dele o tempo inteiro, que é o Huang, e chegar lá e deter o jogo e acabar dessa forma. Só que as coisas não são bem como ele imagina, ainda mais que o Junho não consegue achar a ilha, tem um monte de armadilha, e a gente descobre também que aquele pescador que salvou a vida do Junho, na verdade é um traidor, na verdade ele está amando do Huang também, como todo mundo previa. É uma coisa muito óbvia, pessoal. Ainda mais que o cara era bonzinho, não cobrava nada. Aquele negócio, uma esmola é muito grande, todo santo desconfia. Até que a gente vai vendo que eles começam um motim lá, conseguem alguns ir atrás da sala do líder, só que o Huang está no meio deles junto com o Ji-hoon e o Junbai. E aí quando que o Ji-hoon e o Junbai vão chegar perto da sala do líder, ele manda vários soldados lá. Fica aquele verdadeiro, um tiro para o outro, tiro para o lado, até que o Huang chega lá com 2 outros jogadores. E ele vai encontrar uma outra entrada para que os outros jogadores irem com ele. E aí o Ji-hoon dá um pente de arma para ele, e ele fala, você tem certeza disso ainda? Ele falou, tenho. Aí ele vai lá, dá a volta e fala, atirem nos soldados, que enquanto isso, vou distrair eles aqui, eu mato eles aqui desse lado. Só que a gente vê que o Huang finalmente mostra a verdadeira fase e fala, chega desse jogo. Ele vai lá, mata os 2 outros jogadores. O Ji-hoon, ele se rende junto com o Junbai por causa que acabou a bala dele, não tem mais munição, e todos os outros estão sendo capturados ou mortos. E aí o que acontece? Ele está lá para ser preso de novo, até que o Huang, que já está com a máscara e o jeitão dele de líder, fala, as suas ações vão ter graves consequências, começando por agora. Ele pega a arma, mete um tiro na cabeça do Junbai, que era o melhor amigo do Ji-hoon, e acaba dessa forma a temporada. Vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei dessa temporada. Pessoal,
comparado à primeira temporada, a segunda é muito fraca e deixa muito a desejar. Por quê? Porque a primeira teve aquela votação e depois não teve mais e não tinha aquele negócio de lenga-lenga de sempre ter a votação e aquele negócio de jogo justo, jogo honesto. Dessa forma não teve. Teve agora, todo jogo depois do jogo tem essa tal votação. E aí eles quiseram colocar os adesivos para causar Discord e tudo mais. Pessoal, agora vou para a pérola da segunda temporada. O Gi-hun se preparou 3 anos, fez tudo certo, né? E a gente vê que ele cai no mesmo bait dos jogadores 001. Para aqueles que não lembram, o 001 da primeira temporada era o líder, que era o velhinho lá, que ele morreu, que ele fez a aposta com o Gi-hun. Ele fez, e depois ele acabou morrendo de doença, mesmo que ele estava com doença terminal, né? Estava prestes a morrer, se eu não me engano, ele estava com câncer. E aí o Wang, que é o 001, o Gi-hun passa todas as informações para ele e se esqueceu do mero detalhe que o 001 sempre podia ser o líder ou o traidor, pessoal, ou seja, não tem muita lógica. Outra coisa, o pescador lá, todo mundo imaginava que o cara ali estava escrito que ele era traidor também. Como que os caras não percebiam que ele estava sabotando tudo, as armações, que o outro cara lá estava de conluio também com ele. Então umas coisas assim que deixou muito a desejar comparado à primeira temporada. Os personagens também da segunda temporada não foram tão legais quanto a primeira. Não é aqueles personagens que você torce para eles viverem. Não, você tá lá e fala, meu, se morrer ou não morrer, dá no mesmo. É um pior que o outro. Mas, como que eu falei, a nota no IMDb dela... Mas juntando a primeira e a segunda temporada dá 8. Eu dou nota 7 para essa segunda temporada. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos sejam bem-vindos. Inscritos aí com isso. Continue firme. Muito obrigado e até a próxima.